Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Classifique cada afirmação a seguir em V para verdadeira e F para falsa, de acordo com os estudos realizados nesse tópico. A primeira diz: dois ângulos adjacentes são opostos pelo vértice. Não, né? Isso aí é falso. Não tem como dois ângulos serem adjacentes e opostos pelo vértice ao mesmo tempo. Ângulos opostos pelo vértice, olha só, eles são formados a partir do cruzamento de duas retas. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta. Esses dois ângulos aí são opostos pelo vértice, né? Mas não existe a possibilidade deles serem ao mesmo tempo adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que estão se avizinhando, são ângulos vizinhos. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um segundo ângulo um pouco menor. Então vamos colocar aqui, ó, esse ângulo aqui de novo, vou chamar de alfa, e esse segundo ângulo aqui, chamá-lo-ei de beta. Então observa que nessa segunda situação eu tenho ângulos aí consecutivos e eles não são opostos pelo vértice. Então ângulos adjacentes podem ser opostos pelo vértice? Não. Ângulos opostos pelo vértice podem ser consecutivos? Também não. Ângulos consecutivos são ângulos também adjacentes, são ângulos que se avizinham, são ângulos em sequência, onde a semirreta aqui, ó, uma das semirretas que define um dos ângulos também define o outro ângulo adjacente. Então essa semirreta aí ela é comum aos dois, né? Isso então é uma característica aí dos ângulos consecutivos. Portanto, dois ângulos opostos pelo vértice não podem ser consecutivos e nem adjacentes. Os ângulos opostos pelo vértice, eles funcionam como se fosse uma tesoura. Rapidamente aqui, ó, uma linha aqui, outra linha aqui. Olha só. Aqui, ó. Aqui uma espécie de tesoura. Então, este ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse aqui. Ok? Bom, próximo item. Dois ângulos suplementares podem ser ângulos retos. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são ângulos que somam 90 graus. Aliás, somam 180 graus. Somam 180 graus. São ângulos suplementares. E aí diz que esses dois ângulos suplementares, eles podem ser ângulos retos? Podem, né? Por quê? Porque ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Então, se eu tenho essa situação, aqui, ó, esses dois ângulos, eles são suplementares. Eles somam aqui, ó, 180 graus, meia volta. E cada um deles mede 90 graus. Cada um deles é um ângulo reto. Então, dois ângulos suplementares podem ser ângulos retos. Podem sim. É a única forma em que dois ângulos de mesma medida, que a gente fala ângulos congruentes, então é a única maneira de dois ângulos congruentes serem suplementares, se eles valerem 90 graus. Ok? Dois ângulos adjacentes são complementares. Bom, dois ângulos adjacentes, eles podem ser complementares, mas nada garante que eles serão complementares. Então, se eu pensar assim, ó, nesse desenho, aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? Se eu dividir este ângulo aqui em dois outros, por exemplo, aqui um ângulo medindo 40 graus
e esse outro aqui de cima, um pouco maior, medindo 50 graus, esses dois ângulos de 40 graus e de 50 graus, eles são adjacentes, estão se avizinhando, né? Eles têm em comum essa semi-reta aqui, ó. Então eles estão em sequência, são consecutivos, são adjacentes, estão se avizinhando. Ok. E ao mesmo tempo, eles são complementares. Por que são complementares? Porque ângulos complementares são aqueles dois ângulos cuja medida resulta em, somando, né, resulta em 90 graus. Então, ângulos complementares, eles somam 90 graus. E é o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho 40 graus e os 50 graus como ângulos adjacentes e, ao mesmo tempo, como ângulos complementares. Só que isso é uma situação especial, é um exemplo, é um caso particular. Isso não acontece sempre. Eu posso ter dois ângulos adjacentes que não sejam complementares. Por exemplo, se eu faço assim, olha só, aqui eu continuo tendo dois ângulos complementares, dois ângulos adjacentes. Por exemplo, esse aqui eu vou marcar, sei lá, 20 graus. E esse aqui eu vou marcar 90 graus, um ângulo reto. Então, o que está acontecendo? Somando os dois, resulta esta soma em 110 graus. Então, eles não são complementares, mas são adjacentes, estão se avizinhando. Portanto, essa aí é uma afirmativa que pode ser verdadeira, mas nem sempre. Então, vou assumir falsa. Aí eu tenho FF, VF. FF, VF, letra B. Ok? Próxima. Dois ângulos alfa e beta são opostos pelo vértice. O ângulo alfa mede 24 graus e beta é suplementar de alfa. Nessas condições, a medida do ângulo beta é... Bom, na realidade, aqui nesse enunciado, está existindo aí uma confusão, né? Porque se os dois ângulos são opostos pelo vértice e o ângulo alfa mede 24, significa que beta também é 24. Então, eu vou dividir esse exercício em duas partes. Ó. Eu vou dividi-lo até aqui, considerando isso, e aí eu vou assumir uma resposta. E daqui para cá é como se fosse um outro exercício, uma outra situação. Tá? Então, eu vou resolvê-lo de duas maneiras. Essa primeira forma aqui, eu vou chamar de forma A de resolução, e essa segunda forma eu vou chamar de forma B de resolução. Assim como ele está postado, esse exercício ele está confuso, na realidade ele está até incorreto na sua forma de organização aí. Bom, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar na possibilidade A. Dois ângulos alfa e beta são opostos pelo vértice. Então, alfa e beta são ângulos opostos pelo vértice. OPV, oposto pelo vértice. O ângulo alfa, ele mede 24 graus. Isso está dito no exercício. Então, quanto mede o beta? Pô, o beta também mede 24 graus. Porque ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Vou representar o desenho aqui para ti, ó. Olha isso. Aqui eu tenho um ângulo que eu posso chamar de alfa e aqui tem um outro ângulo que eu posso chamar de beta. São opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, se o ângulo alfa é 24 e o beta é oposto pelo vértice a ele, então esse beta também é igual a 24 graus. Isso é uma situação, e aí eu estaria diante da letra C.
Bom, agora analisando a outra informação que ele põe no exercício, dizendo que beta é suplementar de alfa. Pô, então olha só, alfa mede 24 graus. E o ângulo beta é suplementar de alfa. Suplementar de alfa. Lembra o que são ângulos suplementares? Tá aqui, ó, ângulos suplementares somam 180 graus. Então eu sei que alfa mais beta tem que fechar 180 graus, já que beta é o suplemento, né? Ou beta é suplementar de alfa. Como alfa é 24, 24 mais beta igual 180 graus, beta é igual 180 graus menos 24. Menos 24 graus e beta é igual 180 menos 24, 156. E aí beta mede 156 graus. Aí estaríamos diante da letra A. Ok? Então seria aí essa número 3. E agora que eu pulei na número 2, se um ângulo mede 35 graus, precisa o seu complemento. Bom, aí complemento é aquilo que falta para 90 graus, né? Já que ângulos complementares, está aqui, ó, ângulos complementares, eles somam 90. Então, se o ângulo é 35, é o seu complemento. Muito fácil, né? Vai pegar aí 90 graus e vai diminuir 35 graus para encontrar o que falta, encontrar o seu complemento. E aí encontra-se 65 graus, que está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.